E aí, pessoal, vamos analisar agora, pessoal da engenharia civil aí, que tem curiosidade para saber sobre um tema envolvendo aí essa matéria de engenharia civil, porque engenharia civil, se você não sabe, das engenharias é o que tem mais vaga na área de perícia criminal aí, Polícia Federal, Civil dos Estados, você verifica a engenharia civil como sendo um conhecimento que tem uma reserva de vagas bem legal aí, Polícia Federal que o diga. Então a gente vai analisar aqui, primeiramente, quem não me conhece, sou perito oficial, engenheiro eletricista de segurança do trabalho, não sou engenheiro civil. Vamos analisar um trabalho em que o trabalho tem que ser uma peça que seja clara para você que não é da área, para mim, por exemplo, para entender o que está acontecendo. Ela tem que ser bem técnica, tem que ser bem robusta. Ao mesmo tempo, quem vai ler isso é o juiz, é um advogado, é uma outra pessoa que não é engenheiro civil. É você, sou eu. A gente vai ler agora. O fundamento do trabalho, quando você passar no concurso, é a clareza, a técnica e a bagagem científica da maior, como se diz, qualidade possível, acompanhada de um bom esboço. O que eu disse? Diagramas, fotografias, setas. Praticamente vai desenhar para você aquela ciência robusta. Quanto mais você trazer isso, esse que é o trabalho do especialista técnico que vai fazer a perícia, a criminal, a judicial, e prestar serviço da sua área, no caso aqui da área de engenharia civil. Vamos acompanhar aqui um trabalho bem legal. Eu já sinalizei algumas partes que é de uma empresa. O link está na descrição. O link eu achei no Google, é um PDF, bati lá no Google Viaduto Batalha dos Guararapes e achei esse laudo aqui, sobre o concreto, sobre essa análise do bloco pilar P3, aqui, Congresso Brasileiro de Concreto. Eu sinalizei algumas partes aqui para vocês. Primeiramente, ele fala aqui de uma NBR e depois ele diz, no resumo, qual que é a finalidade disso aqui. É enfatizar as possíveis deficiências que ocorreram na elaboração do projeto e na execução da obra. Beleza, bacana, né? Depois, o que ele fala aqui? Análise do bloco ocorrido dá indícios de cisalhamento puro. Cisalhamento, para quem não sabe, é corte, sem que houvesse flexão. E aí ele diz que pode indicar que a armadura não foi o fator preponderante para a sua ruptura. Depois ele vai concluir que o somatório de erros cometido na etapa do empreendimento. Então aqui ele te deu ali um resumo, uma introdução do que vai ser feito aqui nesse trabalho. Eu não sou da área, mas aqui eu já entendi mais ou menos que se trata da estrutura. Olha lá, ele vai enfatizar algumas deficiências e no final ele fala alguma coisa de armadura, de cisalhamento, sem que houvesse flexão. Então mais ou menos é isso. Alguma coisa na estrutura que ele vai indicar e alguma coisa de corte, de cisalhamento, que houve ali para ter o colapso. Vamos continuar aqui a análise. A gente que não é da área. Aqui ele começa aqui com ali foi o resumo, uma introdução, aqui ele diz sobre a questão do viaduto, uma fotografia, as suas características físicas, a sua exposição espacial. Ele traz ao leitor justamente uma visão do que é realmente esse viaduto, porque você talvez não saiba, eu sei porque eu já passei por lá, em Belo Horizonte, mas para quem não sabe, para ter uma visão histórica ali da coisa. Então ele introduz para você o viaduto. Perceba que é um passo a passo ali até chegar num trabalho na ciência mesmo da engenharia civil, que é o caso que a gente está trabalhando. Ele te introduz aqui, diz a respeito do viaduto e depois ele fala de um determinado pilar, que é o P3, localização. Percebe que ele vai trabalhar aqui nesse lado, nesse bloco aqui. Diz aqui que ele estava interligando. Outra coisa interessante aqui, foi cisalhado abruptamente. Beleza. Fotografias são sempre bem-vindas para reforçar o trabalho. Depois ele faz uma revisão bibliográfica. Faz uma revisão das falhas, diz aqui das falhas, coloca gravuras aqui de cabos sem dígito de injeção, de nata de cimento, coloca mais gravuras. Então ele vai orientando o leitor aqui. Esquemas,
desenho de esquemas aqui para poder elucidar o que ele está dizendo no texto, mais gravuras. Depois, o que eu quero dizer aqui? Caso tenha algum cálculo, ele coloca aqui o cálculo, diz aqui de maneira, é uma legenda praticamente, né? Coloca o que é cada coisa para poder orientar o leitor. Faz figuras com cota aqui. Depois ele entra numa parte de modelagem numérica. Ele utiliza esse software aqui, Abacus. E aqui é a parte da ciência mesmo. Ele pega todo o conhecimento que vai ser aplicado aqui da engenharia civil e traz softwares computacionais para poder reforçar o que ele vai passar para você. Justamente assim, para poder ter uma análise mais técnica, né? Você percebe que o software, vários softwares, eles auxiliam muito o trabalho. Olha aqui, gravuras tridimensionais. Então assim, orientações espaciais. Depois aqui embaixo ele coloca gráficos de resultado, deformação, tensão uniaxial, compressão uniaxial e por aí vai. E ele vai explicando. Eu não vou ler aqui porque o link está na descrição, você pode ler o laudo completo. Mas o fundamento, como se diz, a ideia do laudo é justamente essa. Vai trazendo para vocês aqui compressão, tração, uma tabela, visão aqui computacional do software, com setas, diagramas. E depois ele faz uma discussão aqui do trabalho computacional. Coloca lá colapso estrutural, fissuração com gráficos, mais gravuras aqui computacionais. E no final ele vai colocando aqui todo este processo aqui, mais gravuras no tempo aqui, faz um trabalho muito bacana. E no final das contas ele conclui aqui, ó, no caso da concepção, vou sublinhar aqui, no caso da concepção, observe-se que o bloco foi dimensionado como bloco rígido, não sendo utilizado nenhuma armadura para prevenir tensões tangenciais devido à punção, absorvendo os esforços cortantes que atuariam no contato do pilar com o bloco. Então, o que ele falou aqui? Que não foi utilizado nenhuma armadura na concepção do bloco. O dimensionamento do bloco foi como bloco rígido. Aqui ele colocou. Então o que acontece? Ele faz lá um trabalho e depois ele conclui com essa informação. O trabalho foi feito justamente para passar para você o cisalhamento, o corte, a não conformidade lá em que houve o colapso. E disso que ele usou? Ele usou do conhecimento da engenharia civil, mais apurado, com o conhecimento computacional. E no final, mas disso tudo aí, desse bolo, ele foi colocando gravuras, legendas, foi praticamente desenhando para você com textos, com ali gráficos, com tabelas, com setas, com figuras do software lá que ele utilizou, para ficar bem claro, para não dar margem a dúvidas. Então, o trabalho ele é pautado pela clareza. A clareza é um dos principais pontos que devem balizar um trabalho desse tipo, um trabalho de laudo pericial, de perícia criminal, de perícia judicial, de assistência técnica, de constatação de laudo pericial. Quanto mais clareza o profissional tiver, mais bem fundamentado, mais crédito ganha um trabalho desse. Então é isso. Passou no concurso, vai começar a trabalhar, isso é um tipo de caso aí que você pode trabalhar na engenharia civil. E você tem que pautar pela clareza, porque eu não sou da área, consegui entender que, acredito que várias pessoas de outras áreas também, qualitativamente conseguem entender. O que ele diz, ele prova ali com alguma base. Então é interessante isso. Esse laudo está no Google, eu bati lá, Batalha dos Viadutos Guararapes, laudo, vou deixar na descrição aqui. Então é isso aí, é só um laudo aí, uma perícia em engenharia civil, para a gente poder analisar. Quem é da engenharia civil e se eu falei bobagem, por favor, comente aí nos comentários, porque eu não sou da área e só fiz aqui uma análise bem amistosa aqui do negócio. Então, por favor, desconsidere besteiras que eu venha a ter falado aqui nesse vídeo. Simplesmente eu fiz uma análise, uma interpretação de texto e consegui entender o que ele quis dizer. É isso que eu queria passar para você. O trabalho tem que ser pautado na clareza e conseguir entender o que foi feito. É isso aí. Aguardo vocês no próximo encontro.